Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Energisa. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Considerando que alguns dos palestrantes estão remotos, oscilações ou instabilidades poderão ocorrer na videoconferência, impactando no tempo de resposta, especialmente durante a sessão de perguntas e respostas. Contamos com a sua compreensão. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Energisa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Energisa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra a Maurício Botelho, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia, para iniciarmos com a nossa apresentação. Maurício, pode prosseguir, por favor? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente para reportar os resultados da companhia, agora do primeiro trimestre de 2022. Estão aqui nesse evento o nosso CEO, Ricardo Botelho, o vice-presidente de regulação, Alexandre Ferreira, o diretor de proteção à receita, Nilton dos Santos, o diretor de marketing da Energisa, Rony Weinberg, o diretor administrativo e financeiro da Energisa, o Eric Domingos, o assessor de estratégia regulatória, Rodrigo Santana, o diretor de finanças corporativas, Antônio Tovar, e o nosso time de RI. Por favor, vamos lá diretamente para o slide 4. Tá? Esse slide aqui, ele mostra o desempenho do mercado no primeiro trimestre de 2022, cresceu 2,3% quando comparado com o mesmo período do ano anterior, com destaque para classes residencial e comercial, ambas que direcionam aqui 66% do consumo. A classe residencial, que representa 39,5% do consumo, cresceu 3,2% no período. Ela foi positivamente impactada pelo recadastramento de aproximadamente 70 mil consumidores da classe rural para a classe residencial, e esse impacto representou 1% dos 3,2% de crescimento da classe. Também tivemos um clima bem quente em regiões como a Rondônia e Mato Grosso, onde a classe residencial cresceu 12,1% e 7,7%, respectivamente. Em relação à classe comercial, que representa aí 19,1% do consumo total, tivemos a maior alta desde 2014, com 10 distribuidores do Grupo Energisa avançando nessa classe, sobretudo na Energisa Rondônia, cresceu 13,2%. Energisa Mato Grosso do Sul, com mais 9,7%, e a Energisa Acre, que avançou 9% nessa classe. A classe industrial, que representa 20,2% do consumo total, com crescimento de 2,8%, com destaque para Rondônia e Tocantins, que cresceram 13,7% a classe industrial, e o Acre com a variação positiva de 8,2%.
Já a classe rural, que representa 8,9% do consumo total, teve uma redução de 5,9%. Aí, novamente, influenciado pelo recadastramento dos consumidores rurais da classe, para a classe residencial. Nessa classe aqui, impactou 4,3 pontos percentuais desse declínio mencionado. Além disso, né, foi um trimestre bem chuvoso e reduziu consideravelmente o consumo de energia associado à irrigação. Vamos para o próximo slide. Acho que houve uma solicitação aqui de ligar a câmera. Só um minutinho. Eu não estou conseguindo aqui. Não estou conseguindo abrir a câmera. Não consigo abrir a câmera. Eu vou prosseguir sem a câmera, gente. Vamos para o slide 5. Apresenta aqui a evolução das perdas elétricas, que segue em trajetória de redução desde março de 2021. Esse indicador de perdas totais consolidado foi de 12,67%, representou uma redução de 1,1 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 2021. Esse é o melhor resultado consolidado desde a privatização de Acre e Rondônia em 2018, fechando aí o quarto trimestre consecutivo abaixo do patamar regulatório. Destaco mais uma vez a Energisa Rondônia, com a redução aqui de 3,01 pontos percentuais em comparação ao primeiro trimestre de 2021, e fechando com 23,48% de perdas, contra um limite regulatório de 22,55%. O Acre também foi destaque nesse indicador de perdas, 15,95%, 3,96 pontos percentuais menor que o limite regulatório, e representou uma redução de 1,88 ponto percentual em relação a março de 2021. O resultado do trimestre é o menor índice histórico alcançado por essas distribuidoras desde a aquisição em 2018. Lembrando aqui que, antes da privatização, o patamar de perdas era de 28,14% para a Rondônia e 22,06% para o Acre. Também destaco a Tocantins, que reduziu 1,32 ponto percentual e opera com 2,03 pontos percentuais abaixo do limite regulatório. A companhia aqui vai continuar com essas ações de combate a perdas não técnicas, com o intuito de manter a trajetória decrescente desse indicador, principalmente naquelas concessões de maior gap com o limite regulatório. Qual é o exemplo aqui de Rondônia, que tem perdas não técnicas de 13,44%, patamar bem superior, por exemplo, quando comparado com o Mato Grosso, que é 4,75%. Vamos para o slide 6, vamos falar aqui sobre os indicadores de qualidade. Todas as distribuidoras, com exceto um pequeno desvio do Mato Grosso, apresentaram indicadores de qualidade abaixo do limite regulatório, e sendo que 6 dessas empresas aqui apresentarem, nesse trimestre, seus mínimos históricos. A Rondônia alcançou o melhor resultado da série histórica, tanto no DEC como no FEC. A Paraíba apresentou o seu melhor resultado da história para o DEC e para o FEC. Minas Gerais e Acre alcançaram, em março de 2022, seus melhores resultados da série histórica do FEC. A Mato Grosso, como já mencionado, apresentou uma pequena elevação no DEC e no FEC, comparado com março de 2021, resultado aqui, principalmente de condições climáticas desfavoráveis, aqui, tanto no quarto trimestre como no primeiro trimestre desse ano, no quarto trimestre do ano passado. A companhia aqui já intensificou seu plano de manutenção de melhorias da rede, com o objetivo de reverter essa trajetória, e nós vamos enquadrá-las no curto prazo. Bem, vamos para o slide 8, alguns destaques aqui sobre despesas controláveis, o PMSO. Ele aumentou 2,6% na comparação entre trimestres, bem abaixo da inflação do período, que foi de 11,3%. O que puxou um pouco aqui em termos de custos foi a inflação atrelada aos preços das commodities, né, vem impactando aqui os custos materiais.
A inflação nesse segmento aqui está situando entre 25% e 30%. Os maiores ofensores aqui são combustíveis, lubrificantes, aí também devido aí a um maior volume de atividades também e gasto de manutenção de redes. Vamos para o slide seguinte, o inadimplência. Fechamos com um indicador de 1,33% em relação ao faturamento dos últimos 12 meses, contra 1,09% registrado no primeiro trimestre de 2021 e o mesmo valor lá em 2020, representando aqui 0,24 ponto percentual de incremento. É importante aqui destacar que nesse trimestre, a base de comparação com o ano passado, não consta aqui um efeito não recorrente aqui da reversão da emissão de um FDIC, um FDIC aí para recebimento do contas a receber aqui de difícil recebimento, né? E esse FDIC impactou aqui em 0,39 pontos percentual na taxa de inadimplência, né? Que não vai ser observado aqui nesse ano, né? Também nesse slide aqui, nós apresentamos aqui o montante que foi provisionado no trimestre de provisões para créditos de liquidação duvidosa. Atingiu 129,5 milhões, reflexo principalmente da reversão aí do FDIC aqui, né, quando você compara aqui 96,5 milhões do FDIC em primeiro trimestre de 2021. E, por favor, note que é praticamente o mesmo montante nominal aqui do faturamento lá do primeiro trimestre de 2020. E, obviamente, o que foi o principal ofensor nesse momento foi a classe residencial, como é tradicionalmente. Próximo slide, o slide 10, apresentamos aqui o comparativo de EBITDA, né? O EBITDA societário no primeiro trimestre aumentou 35,8%, ou 468 milhões a mais em relação ao primeiro trimestre de 2021 e atingiu o patamar aqui de 1,8 bilhão. Esse desempenho aí explicado pelo incremento da parcela B das distribuidoras, né, impactou aí em 552 milhões, né, no trimestre, além dos repasses inflacionários, dos reajustes e revisões, bem como controle de custos e melhorias operacionais. O EBITDA sem esses efeitos não recorrentes e não caixa, entre trimestres, ele apresenta um incremento maior. No caso aqui, deu 50,6% e atingiu o total de 1,5 bilhão. O próximo slide, slide 11, vamos falar aqui sobre o EBITDA recorrente das distribuidoras em relação ao nível regulatório, né? Podem notar aqui que a Rondônia já opera no campo positivo, 19,2% acima do EBITDA regulatório no trimestre, e no ano, em 12 meses, ele está praticamente empatado, um pouquinho mais baixo. Já o Acre apresenta performance aí já consistente e um bom direcionamento para ser equiparável aqui com as outras distribuidoras do grupo. No consolidado aqui avançamos na liderança da performance setorial, saímos aí de uma sobreperformance aqui de 43% para 63,6% no período de 12 meses, e comparamos os dois trimestres. É importante aqui ressaltar que essas empresas, o Acre e o Rondônia, estão aqui gradualmente se transformando e vão seguir nessa trajetória para se comparar com as empresas de melhor desempenho aqui do grupo. Vamos pular para o slide 12, comentar sobre o lucro líquido. No trimestre foi de 581 milhões, representou uma queda de 33,5% do que os 873 milhões registrados no primeiro trimestre de 21. No entanto, aqui é importante aqui mencionar alguns itens extraordinários, né, como a marcação ao mercado de derivativos, o impacto do FDIC, que tiveram um efeito positivo aqui na comparação dos trimestres, né? Excluindo esses efeitos, bem como outros aí não caixa também, menores, né?
Estamos aqui com um lucro recorrente de 558 milhões, e aí representou um crescimento de 162 milhões, ou 41% em relação ao primeiro trimestre de 21. Slide seguinte, por favor. Nós vamos comentar aqui sobre o endividamento. E ele ficou em 17,2 bilhões, um aumento aqui de 2 bilhões em relação a dezembro de 21. Isso aí é resultado também dos investimentos aí previstos em 2022, né? Seguimos aqui ainda com a posição de caixa e equivalentes bem robusta, 7,5 bilhões, né? Com uma posição confortável perante os vencimentos dos próximos 12 meses e suficiente aqui para enfrentar eventual volatilidade do mercado nesse exercício. O indicador de alavancagem de dívida líquida por EBITDA ajustado fechou em 2,4 vezes, teve um leve incremento de 0,1 vezes quando compara com dezembro, mas representa aqui uma boa redução de 0,6 vezes quando compara com o primeiro trimestre de 21. Só para lembrar aqui que esse indicador é o dívida líquida por EBITDA, que é utilizado nos nossos covenants, né? E o limite é 4,25 vezes, o que significa que ainda tem algum espaço aqui para a nossa estratégia de diversificação e crescimento. Slide seguinte, vamos comentar sobre os investimentos. O total investido foi 1,4 bilhão, crescimento de quase 46%, 45,8% no primeiro trimestre. O segmento de distribuição ele cresceu 70,8%, ou 397 milhões a mais que o primeiro trimestre de 21. Destaco aqui também os investimentos no Parque Solar Rio do Peixe, na Paraíba, onde investimos 196 milhões no trimestre. E nós estamos aqui com a previsão de entrar em operação no final de setembro deste ano, com 70 megawatt-pico de capacidade e será totalmente comercializado no Mercado Livre. Destaque também os investimentos em geração distribuída, que cresceram 343%, absorvendo 93 milhões aqui no trimestre. A geração distribuída é outro segmento com foco de investimento do grupo, né? Nós criamos aqui a nova marca, a Reenergiza, né? Que junta aí as atuações da Alsol, da comercializadora e da Energisa Soluções, com o objetivo aqui de representar os negócios não regulados do grupo e tornar protagonista na transição energética do país. E, nesse sentido, nós, agora em abril e em maio, né, concluímos aqui aquisições de unidades de geração distribuída da Vigio, prevê aqui 33 unidades de geração distribuída de fonte solar, além de 2 em operação, e podemos adicionar aqui 115,3 megawatt-pico no portfólio da Alsol. Ainda temos algumas condições precedentes e estão sendo verificadas aqui para completar a transação. Slide seguinte, vamos falar sobre os investimentos de transmissão, né, do lado esquerdo aqui, os investimentos em Greenfield, né? Continuamos avançando nesse segmento, já investimos aí 1,8 bi até o momento, representa 60% do total de 3 bi previsto. Do lado direito aqui do gráfico do slide, algumas observações sobre a aquisição da GEM Transmissora. Estamos aqui na fase final das condições precedentes e já obtivemos aqui as aprovações do CAD e da ANEEL. Bem, indo aqui para considerações finais, reforça a importância do segmento de distribuição para o Grupo Energisa. Teremos 5 importantes revisões tarifárias no ano que vem, representam mais de 70% do EBITDA atual do segmento de distribuição. E, nesse sentido, estamos aqui determinados em cumprir o programa de CAPEX, que já foi anunciado lá no começo do ano, de 3,8 bilhões nesse segmento.
Vamos continuar a fortalecer nossas distribuidoras com um contínuo processo de modernização tecnológica para atuar como plataforma de agregação de um ecossistema de negócios. No segmento de transmissão, considerando aquisições de Gemini e GPTE, diria que avançamos aqui para 83% do objetivo estratégico que foi indicado no ano passado. E vale lembrar aqui que, dia 30 de junho, né, teremos mais um leilão de transmissão promovido pela ANEEL. Ele vai ser maiorzinho, vão ser 15,3 bilhões de investimento estimado pela ANEEL, 13 lotes, 13 estados, e RAP máximo de 2,2 bilhões. Eu diria aqui que a Energisa continua avaliando as oportunidades de crescimento nesse segmento, né, tanto via leilões como em M&As, né, e vamos alocar o capital com prudência e eficiência, com o objetivo de alavancar o retorno superior aqui aos nossos acionistas. E, finalmente, aqui, com o lançamento da marca Energisa, com o propósito de ampliar nossa participação na cadeia de valor de energia, e os projetos de geração distribuída e centralizada estão avançando aqui rapidamente, né? Só como exemplo aqui, no segmento de GD, somente nesse ano, fechando com a compra da Virgem, o que vai agregar 136 megawatts-pio ao longo dos próximos 3 anos, né? E em abril deste ano alcançamos 81,1 megawatt-pico. Estamos ainda aí nessa direção de 460 megawatt-pico que nós mencionamos no Energisa Day no ano passado. Eu termino por aqui e abro então a sessão de pergunta e resposta. Operadora, por favor. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que os façam todas as perguntas de uma vez só, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é do Guilherme Lima, analista Sell-Side Santander. Guilherme, iremos habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Guilherme, pode prosseguir, por favor. Boa tarde, pessoal. Tenho 2 perguntas aqui. Primeiro, se vocês podem comentar sobre o que vocês vêm enxergando de inadimplência e tendência de PDD nas últimas semanas e o que vocês esperam para o restante do ano. E uma segunda pergunta sobre oportunidades de crescimento no curto prazo. Vocês mencionaram o leilão de transmissão, né? Tem algum lote em específico que vocês acham que pode fazer mais sentido, se vocês puderem comentar? E também crescimento em geração, se vocês puderem elaborar um pouco sobre estratégia de crescimento em geração, se vocês estão olhando o crescimento inorgânico, em renováveis, se estão olhando o ativo a Rio Energy. Uau. Vamos dividir aqui a resposta. Nilton, por favor, você pode responder sobre a primeira parte? Boa tarde a todos. Boa tarde, Guilherme. Obrigado pela pergunta. A inadimplência, né, a taxa de arrecadação do nosso grupo, como a gente reportou em março, e o PCLD estão dentro de patamares controlados históricos, embora o cenário ainda seja bastante desafiador. Ainda, né, estamos com o vencimento das contas residuais ainda da bandeira de escassez hídrica, que a partir de 16 de abril passou novamente ao patamar verde, e a questão também do cenário macroeconômico aí também exige um olhar diligente. Então, nós estamos sempre olhando os resultados. O resultado da taxa de arrecadação de março foi até melhor do que dezembro, que normalmente é um mês que tem 13º e performa bem, mas a atenção ao cenário é muito importante e olhar os efeitos de curto prazo, que a pressão tanto da crise hídrica quanto algum efeito econômico, se exige algum replanejamento, é o que a gente está constantemente fazendo e vai fazer aí nos próximos meses. Mas, a princípio, a gente está em patamares históricos e dentro de uma inadimplência controlada. Bem, sobre
o restante, né? Temos aqui duas partes, né? Uma questão que você perguntou sobre o leilão de transmissão, né? Nós não finalizamos ainda os estudos, não, tá? Mas, obviamente, assim, tem um lote que parece óbvio, né? Que é uma duplicação de uma linha detida lá pela Gemini, tá? Que liga o Pará com o Amapá. Tá? Então, vamos olhar com carinho esse lote. Tá? Os demais, ainda não dá para dar uma posição. Tá? Nós estamos ainda analisando, vendo se fazem senso perante as condições de mercado atual. Tá? Sobre a geração, né? Queremos sim expandir, vamos dizer, a matriz renovável, tá? Seja em oportunidades greenfield, como estamos fazendo agora, né? Acho que outras oportunidades nós temos no portfólio, por exemplo, o parque eólico de Sobradinho, que nós solicitamos a autorização, a concessão de acesso, né? Então, precisamos ver ainda quando teremos isso, né? Mas é um desejo, tá? Sobre o processo de M&A, eu não posso comentar sobre o processo de M&A que a companhia eventualmente esteja participando ou não, tá? Então, prefiro ficar silente sobre isso. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta é do Daniel. Daniel, iremos habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Daniel, pode prosseguir. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, um follow-up na pergunta do Guilherme, né? Queria que você puder falar um pouquinho sobre o ramp-up do braço de geração distribuída. Né? Vocês têm um investimento grande aí previsto. Queria entender um pouco mais qual a velocidade desse ramp-up, quando é que a gente vai ver uma representatividade desse braço nos resultados da companhia e qual que vai ser o tamanho, né, dessa representatividade. E eu queria pedir também para vocês darem uma perspectiva sobre o leilão de geração na -4 agora de maio. Enfim, perspectiva sobre contratação, como vocês estão vendo o leilão. Obrigado. Um minutinho só. Você quer responder isso? Sobre geração? Você quer responder? Bem, sobre o ramp-up de geração distribuída, né? Eu tinha até comentado, né? Nós estamos avançando rapidamente nesse segmento, né? Temos aqui cerca de esse ano aqui vai chegar a 230, né? 230 megawatt pico, tá? Que estamos estimando chegar esse ano. Tá? Acho factível a gente fazer uma coisa talvez similar no ano que vem, aí depende aí muito das autorizações, né? É um programa muito intenso, né? Mas eu não quero prometer aqui, vamos dizer, volume ainda, tá? Só dando aqui uma ideia aqui, né? Aí você falou de leilão a -4, né? Nós não vamos comprar energia nesse momento, não, tá? Tá. Não, só para ter uma ideia, né? Você acha que esse é um posicionamento setorial, né? Nesse leilão a -4? Não vou comprar energia, mas acho que também compra de energia não será uma coisa tão grande, acho que é isso, né? Exatamente. Acho que o foco, né, Daniel, no nosso caso aqui, da geração renovável que queremos expandir, é a venda para o Mercado Livre. Perfeitamente. Tá bom. Obrigado. Lembrando que para
fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. A nossa próxima pergunta, novamente pelo senhor Daniel. Senhor Daniel, iremos habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Oi, desculpa, só mais uma pergunta aqui. Queria só entender, assim, com vocês, se vocês chegaram a avaliar ou se estão considerando a oportunidade ali na CELG, né, em Goiás. Enfim, rolaram algumas notícias aí recentemente sobre, eventualmente, uma oportunidade nessa concessão. Queria entender como é que está a cabeça da companhia sobre essa oportunidade em particular. Bem, acho que assim, a empresa sempre analisa as oportunidades dentro do segmento, tanto de distribuição, geração e transmissão. Estamos sempre atentos a isso, né? Mas especificamente processos de M&A, eu não posso comentar sobre processos que a gente esteja ou não esteja aqui conduzindo no momento, tá? Só posso afirmar que sempre temos interesse em examinar. Tá? Ok, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Não havendo mais perguntas, volto a palavra para Maurício Botelho para as considerações finais. Bem, agradeço a todos a presença nesse call de resultados. Eu acredito que os resultados foram satisfatórios, apesar da redução do lucro, mas é uma redução baseada em eventos não recorrentes, e acreditamos que a Energisa continua como sendo um player diferenciado aqui no segmento do setor elétrico em termos do mercado acionário brasileiro. Então, agradeço a todos, muito obrigado, boa tarde. Encerramos a videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2022 da Energisa. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham uma boa tarde.